Oi gente, tudo bem? Eu fiz um curso sobre música para aplicar com as crianças, né, sobre algumas novas perspectivas, e eu achei muito interessante, então eu resolvi gravar esse vídeo, né, para mostrar algumas possibilidades com o trabalho de música usando recursos simples, como o próprio corpo, né, para poder então mostrar alguns desses trabalhos que podem ser feitos em sala de aula. Então, assim, eu achei muito interessante, primeiro, como identificar o tipo de voz, né? Se ela é grave, média ou aguda. Então, quando nós estamos falando de uma voz grave, nós sentimos ela nessa região. Quando nós estamos falando de uma voz média, nós sentimos nessa região. Quando estamos falando de uma voz aguda, nós sentimos nessa região, mais acima, certo? Então, como que a gente faz, né? Então, nós pedimos para as crianças que façam um som grave, então, por exemplo, o, colocando a mão no peito para sentir essa voz, né? O, se eu colocar aqui, eu não vou sentir nada. Mas se eu colocar aqui, eu vou sentir. Depois eu posso pedir para fazer um som médio, né? Então aqui, ele vai vibrar mais do que aqui. A vibração aqui será mais forte. Aqui também não sentirei praticamente nada. E a voz aguda, então, nessa região da cabeça, certo? Se eu colocar aqui, não sentirei nada. E aqui, será bem diferente, assim, a sensação. Então, as crianças entenderão que o agudo, ele fica mais perceptível para cima, né? Então, quanto mais para baixo, mais grave. Quanto mais para cima, mais agudo. É uma primeira dica. Outra dica bacana é variar a maneira como se bate palmas junto com uma música. Então, nós aprendemos 3 formas diferentes de bater palmas, certo? Então, eu vou pegar a música Parabéns para Você, que é uma música fácil, que todos conhecem, para fazer esse exemplo, então. Primeira forma é acompanhando o pulso da música, né? O compasso. Parabéns pra você. Que seria assim, então, bater palmas dessa forma, ó. Parabéns pra você nessa data querida. Eu tô acompanhando o pulso da música. A segunda forma de bater palma é acompanhar a sílaba forte de cada palavra, fazer a marcação junto com a sílaba forte. Então ficaria assim: parabéns pra você nessa data querida. E a terceira forma de bater palma seria acompanhando a música mesmo, né? Fica mais rapidinho. Então ficaria assim, ó: parabéns pra você nessa data querida. Então aí nós mostramos 3 formas diferentes de bater palma dentro de uma mesma música. E esse exercício ele pode ser feito com várias músicas diferentes, né, para testar o resultado. É possível também um outro tipo, né, de variação, que seria dividir a turma em 3 equipes e cada equipe bater palma de uma forma determinada e diferente, né? Então, uma equipe bateria pelo pulso, outra equipe bateria pela sílaba forte e a outra equipe bateria acompanhando o ritmo da música, só que ao mesmo tempo. Dá um resultado bem interessante, né? Depois que cada um já tiver treinado aí cada tipo de palma, faz uma espécie aí de um coral de palmas em intensidades aí diferentes, certo? É uma dica bem bacana. Outra proposta bem interessante é reger um coral com as mãos, né? Então, por exemplo, o combinado seria que, conforme a abertura das mãos, se abre o som ou se fecha. E é muito importante que essa tonalidade da voz, essa altura da voz, ela acompanhe esse abrir e fechar das mãos, né?
Quando eu estou fechando, eu não posso parar de repente se o movimento não for esse. Eu tenho que ir diminuindo a intensidade da minha voz. Então seria assim, né? Dessa forma também é possível combinar um coral, né? De repente, um grupo acompanhar uma mão e outro grupo acompanhar o movimento de outra mão e assim fazer uma combinação diferente. Essa pode ser uma outra variação. Essa atividade ela é muito interessante para que as crianças consigam aí controlar o volume da voz, né? Geralmente a criança fala muito alto e essa atividade ela desperta essa percepção da altura, como é importante saber controlar a emissão da voz. Bom, agora existe também, né, a importância de trabalhar o silêncio, o saber escutar. Essa é uma das grandes dificuldades na educação infantil e uma das habilidades, né, que fazem parte aí do currículo, a criança aprender a saber escutar, né? É uma habilidade que a criança precisa desenvolver para que depois ela possa aí se encaminhar nas próximas séries, os anos iniciais, né? Nos próximos anos, para que ela possa aí se desenvolver nos próximos anos. Então, muito simples, pedir que todos fiquem em silêncio absoluto. Pode-se combinar um sinal, né? De repente fazer um estalar de dedos para que todos fiquem em silêncio, tentando ter a maior percepção possível dos sons que estão à sua volta, né? E aí, depois de 1 minuto mais ou menos, dá um novo sinal para que todos despertem e para que cada um possa contar quais foram os sons que ouviram, né? Geralmente as crianças não são incentivadas a essa prática de escutar o silêncio e aos pouquinhos isso vai desenvolvendo a audição, né? Fazendo com que se torne mais sensível. E isso é muito importante aí em termos musicais. Agora eu vou mostrar algumas brincadeiras de roda que podem ser feitas de uma forma muito simples, né? Então assim, foram gravadas na sequência, eu vou explicando e mostrando à medida que eu for explicando. Então, primeiro pede-se que as crianças façam uma roda de mãos dadas, de preferência num lugar aberto, no pátio ou numa quadra, né? Se não der, faz na sala mesmo, afastando as carteiras, mas se for possível levar para fora, no caso do vídeo ele foi gravado uma demonstração dentro da sala, mas a atividade foi aplicada anteriormente numa área externa e é bem mais produtivo, né, para que todos se sintam aí à vontade para se movimentar. Então, o primeiro ponto, as crianças então dão as mãos, né, e no caso a professora, ela dá um comando que vai passando de criança para criança, certo? O comando é um aperto de mão. Então, eu aperto a mão de quem está à minha direita, essa criança aperta a mão de quem está à sua direita e assim sucessivamente até que esse sinal chegue novamente, então, na professora. É muito importante essa atividade para que as crianças desenvolvam a atenção e a percepção, porque elas não podem apertar a mão sem que o sinal chegue até elas. Também é bom para treinar a intensidade, né? Se eu aperto com força eu machuco, se eu aperto muito levinho, a outra criança não consegue sentir o meu sinal. Então, às vezes acontece de parar a brincadeira e aí temos que retornar e explicar o que houve de errado, né? Que é importante esse toque na medida certa. Então, é a primeira dica, muito fácil, muito produtiva. Uma variação é fazer primeiro para o lado direito e depois fazer para o lado esquerdo. Dá bastante diferença, assim, a gente consegue perceber quais são as crianças que têm algum probleminha de atenção, é bem interessante. Vai aparecer aí. Variação
nesse exercício é soltar as mãos e passar um outro tipo de sinal. No caso, o primeiro sinal que foi combinado foi olhar nos olhos do amigo e fazer esse sinal, como se estivesse indo embora. Da mesma forma, foi passado para o lado direito e depois foi passado para o lado esquerdo, certo? Sempre procurando olhar nos olhos da criança, né? Para que haja aquela intenção do movimento, aquela interação completa na brincadeira naquele momento. Pode começar! Outra variação, então, seria, ao invés desse sinal, bater palma 2 vezes, né? Essa foi uma variação que eu inventei na hora, né? Que seria fazer 2 palmas e fazer essa interação primeiro para a direita, depois para a esquerda. E mais uma vez fazer o mesmo gesto, bater palmas 2 vezes, ao mesmo tempo em que fala o seu próprio nome. Foi muito interessante nessa atividade, porque as crianças que têm um nome maior do que 2 palmas se perderam um pouco, né? Porque a tendência é que nós tentemos encaixar as palmas com as sílabas dos nossos nomes. Então, foi um desafio a mais ter que se concentrar nas palmas, se concentrar no nome e não ultrapassar o número de palmas de acordo com o tamanho do nome. Bem interessante para fechar essa atividade. Olha aí. Heloísa. Pare. Isso. E finalmente, para fechar então essa parte de brincadeiras com roda, né, não está gravado, mas é bem simples de compreender, é transformar a roda em outras formas geométricas. Então, a princípio, né, a roda subentende-se que é um círculo. Então, nós podemos lançar desafios, transformar a roda em quadrado, depois em retângulo e depois em triângulo, né? É importante que nessa atividade haja a menor intervenção possível. O desafio seria que as próprias crianças se posicionassem de forma a formar essas formas geométricas. Nem sempre é fácil, né? Porque como são pequenos, talvez seja necessária a intervenção, provavelmente na primeira vez, mas depois que eles entenderem bem como é a brincadeira, possivelmente eles já vão fazer sozinhos, não vai mais ser necessária intervenção. Muito bacana, nenhum desses exercícios aí exige material, né? É somente o corpo. E as crianças adoram, assim, bem produtivo. Bom, finalmente então, nós temos aí a parte de instrumentos musicais. Não é necessário ter instrumentos, né? Pode-se improvisar, usando, por exemplo, chocalhos feitos com 2 copinhos de plástico fechados com arroz dentro, com feijão dentro, né? Um palitinho batendo numa latinha. Enfim, a própria internet oferece inúmeras opções de confecção de instrumentos musicais a partir de reciclados. Mas algumas opções seriam, por exemplo, levar 3 sinos em tonalidades diferentes, mais agudo e mais grave, e mostrar para as crianças os sons e depois pedir que elas identifiquem de olho fechado qual é o som grave e qual é o som agudo. Essa seria uma variação, ou essa seria uma variação. Outra variação é mostrar um instrumento musical, caminhar pela sala com aquele instrumento tocando, né? As crianças com os olhos fechados, tentando adivinhar onde estaria o som. Então você pode pedir para as crianças de olho fechado irem apontando com o dedo, né? Aonde está o som. Isso exige que elas prestem atenção, que elas desenvolvam a acuidade auditiva, né? Para poder localizar o som sem estar olhando. Uma variação dessa atividade seria acrescentar um segundo instrumento, onde com cada dedo a criança teria que apontar um dos instrumentos, né?
Nesse caso, cada professora vai para um lugar diferente para que os dois sons não fiquem juntos. E uma variação mais difícil ainda seria acrescentar um terceiro instrumento, onde as crianças teriam que seguir somente dois, né? O terceiro seria, assim, vamos dizer, para tirar a atenção mesmo. Então, isso exigiria ainda mais atenção da criança. Elas vão tentando localizar com os dedos, certo? Aonde está o som. Num dado momento, lógico, né? A brincadeira para e onde as professoras pararem, as crianças têm que abrir os olhos para ver se acertaram o posicionamento dos instrumentos. Temos algumas brincadeiras com músicas, mas né, essas eu vou deixar então para um próximo vídeo, certo? Também são bem bacanas, valem a pena e fica então para a próxima. Eu espero que tenham gostado das dicas, que sejam bem proveitosas, né? Todas me pareceram assim muito acessíveis a nível de sala de aula e assim muito pertinentes, né? Muito apropriadas para despertar atenção, localização espacial, acuidade auditiva e a musicalidade que existe por trás de todas essas atividades. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigada e até mais!